Oi, pessoal! Hoje nós vamos conhecer como age o nosso inimigo, o diabo. Mas olha, não precisa ficar com medo não, tá? Porque o nosso Deus, ele é infinitamente maior e ele já venceu essa guerra. Que bom que você está aqui no colo do Pai, o canal que em apenas 10 minutos por dia pode transformar a sua vida com Deus. Gente, era tão engraçado porque quando eu converti, eu comecei a entender como funcionava, né, tudo em relação a Jesus, em relação ao mundo espiritual, né? Porque Deus é espírito, né? Ele não é uma matéria, ele é espírito. Então, o mundo espiritual, ele é infinitamente mais real do que eu e você imaginamos. A questão é que a gente não pode ver, né? Mas ele existe de uma forma muito forte, muito presente. Então, eu lembro que eu comentava algumas coisas para minha mãe, né, do diabo, estratégias dele, né, enfim. E ela falava: "Ai, não fala esse nome, eu não gosto de ouvir esse nome e tal". Bom, gente, eu também não gosto, né, mas independente de eu ou você gostarmos, nós precisamos, e é por isso que esse vídeo está sendo feito, entender como que ele pode agir na nossa vida, né, na minha vida, na sua vida, e como ele pode destruir tudo. Então, é uma questão, como diz a própria Bíblia, né? A verdade liberta e a mentira aprisiona. Eu até recomendo que você assista ao vídeo que a gente vai colocar aqui sobre pecado, né? Porque tudo começou lá no Jardim do Éden, mas antes disso teve uma história. Então o pecado entrou ali no Jardim do Éden, mas antes existia um anjo muito bonito que morava com Deus. Ele era conhecido como Lúcifer. Lúcifer significa aquele que brilha, a estrela da manhã, e ele era um querubim, né, era um anjo que ele tinha uma patente, vamos dizer assim, elevada. Então ele realmente tinha muito contato com Deus. Só que o que que aconteceu, gente? Ele começou a sentir orgulho no sentido assim: e se eu for como Deus? E se eu for superior a Deus?" Olha o que a Bíblia nos ensina. Ele fala o seguinte, em Isaías capítulo 14, versículo 12: "Como você caiu do céu, ó estrela da manhã, filho da alvorada." Então, ele era a estrela da manhã, ele era a luz que surgia no amanhecer. Olha que coisa mais linda, gente, que honra, né? Você que atacava e conquistava outras nações foi arrancado do seu lugar e jogado por terra. Isso aconteceu porque você dizia no seu coração: "Eu vou subir bem alto nos céus, erguerei o meu trono acima das estrelas de Deus. Dominarei todos os anjos, sentado no trono mais importante. Eu serei a figura principal no Monte Sião, ao norte." Gente, olha que abuso, né? Que desaforo com o nosso Deus, dá licença. Aí ele ainda falava assim: "Eu subirei até o último céu e serei igual ao Altíssimo." Altíssimo aqui é Deus, né? Aí ele continua falando: "Mas você", Deus falando, né, "será jogado violentamente nas profundezas do Sheol, no mais profundo abismo." Sheol, onde ficam os mortos, né, então é o lugar de ruína, é o lugar mais, humilhante, né, enfim, que uma pessoa pode ficar, né. E é para lá que Jesus, né, que Deus jogou Satanás. Só que o que acontece, então nessa época ele era Lúcifer, quando ele caiu, que a gente fala, né, que ele foi um anjo que caiu, ele se transformou em Satanás. Satanás significa enganador. Então sim, gente, ele nos engana. Se a gente não prestar atenção, ele nos engana. E daqui a pouquinho eu vou te mostrar como isso é feito. Primeiro eu quero pedir para que você se inscreva no canal, se você está entendendo essa mensagem, está fazendo sentido para você. Aqui embaixo está escrito inscrever-se. A tua inscrição é muito importante para nós, porque nós somos voluntários, né, então a partir do momento que você se inscreve, o canal cresce, a mensagem de Jesus chega para mais pessoas, e a gente não fica vivendo, né, na enganação, e sim na verdade e na verdadeira luz, que é o nosso Senhor Jesus. Mas continuando aqui, então o que que acontece? Ele tinha o orgulho dele no coração, né, ele falou assim: "Ah, eu vou subir ao céu, eu vou ser como Deus, eu vou ser como Altíssimo." E gente, Deus ele não divide a glória dele, porque ele é todo poderoso. Então ele caiu, né, a gente fala que, Lúcifer, né, então era um anjo, e ele caiu aqui para a terra e se tornou Satanás. Quando ele caiu, ele convenceu um terço dos anjos a virem com ele, né, então por isso que a gente fala que existem anjos de luz e que existem seres das trevas, né.
porque esses anjos caíram com ele. Então, se ele conseguiu convencer um terço dos anjos ali que moravam com Deus, naquela plenitude, né, da glória, da beleza dele, né, aquela sensação boa, né, de que você tem quando você tem Deus na tua vida. Imagina isso no céu, gente, como é que é. Se ele conseguiu convencer esses anjos, imagina eu e você. Desculpa a expressão, pobres férias mortais, né. Por isso que a Bíblia fala: "Vigia e ora", certo? E quais são as estratégias que ele usa? Então ele é muito sutil, né, então, a primeira estratégia é o seguinte, ele quer fazer você perder a sua identidade. Então ele começa assim, soltando algumas setas aqui na sua cabeça, alguns pensamentos, né, vamos colocar assim: "Ah, você não serve para nada, você é um lixo, você não consegue fazer nada, você não é bom o suficiente, você é menor que fulano, você é isso, você é aquilo". Então olha que interessante, ele distorce a identidade que Deus nos deu. Por quê? Deus nos deu o caráter dele, certo? Ele falou o seguinte: "Você, homem, né, e mulher, foi feito conforme a minha imagem", a nossa no caso, né, porque é Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo, mas enfim, "foi feito conforme a imagem e semelhança de Deus". Então, Deus quer que a gente tenha um caráter igual ao dele. E o que que o diabo faz? Ele tenta distorcer essa identidade. E uma pessoa sem identidade, gente, ela simplesmente não existe, ela sobrevive na Terra. Porque é muito triste, né, você não saber quem você é, para que você veio, quais são as suas habilidades, quais são as suas qualidades. Então a primeira coisa de tudo, ele quer distorcer a sua identidade. Porque se você não se vê mais como filho de Deus, ele pode fazer com que você se veja como o que ele quer que você se veja. Entende? Mas se você firma essa identidade em Deus, aí ninguém segura, gente. Pode vir seta que for, pode vir pensamento que for, você trava na hora. A segunda estratégia que ele usa, distração. Então aqui pode ser distrações até válidas, por exemplo, tarefas do dia a dia, por exemplo, suas preocupações, por exemplo, entretenimento excessivo, então você fica ali horas e horas e horas no WhatsApp, né, ou por exemplo no Instagram. E o que que acontece? Então isso faz você se afastar de Deus, no seguinte sentido: "Ah, hoje eu ia orar, mas putz, tenho tanta coisa para fazer, vou deixar lá para o final do dia". Aí chega o final do dia: "Nossa, fiz tanta coisa, né, até cansei". Acho que eu vou dormir. Ou, por exemplo, vou orar, aí pego aqui a Bíblia, né, no meu caso aqui eu abro, no tablet algumas vezes. Eu gosto mesmo, tá, gente, sendo bem sincero, da de papel. Mas às vezes eu quero pegar uma versão mais fácil até para passar para você, e então eu abro aqui no tablet. Eu abro o tablet, falo: "Ah, já que abri o tablet aqui, né, vou dar uma olhadinha no Instagram", e aqui passam horas e não fiz nada, entende? Então as distrações a gente tem que prestar muita atenção. E aqui eu não tô tirando a autorresponsabilidade, tá, gente? Claro, ele não a gente é responsável pelas nossas escolhas, por isso que a gente tem que vigiar. No sentido assim, se eu sei que o Instagram, por exemplo, me distrai, vou deletar o aplicativo. Porque a Bíblia fala pra gente fugir da aparência do mal. Não é nem do mal, tá, gente? É daquilo que pode aparentar o mal. Ou seja, vamos supor que você tenha problema com bebida, né? A embriaguez é um pecado, é algo que desagrada a Deus. Porque você perde o domínio próprio, né? Enfim, diversos fatores. Então, o que que seria fugir da aparência do mal? É você nem frequentar lugares que podem te levar a beber, né? Nem frequentar lugares que podem levar você a desagradar ao Senhor. O que seria fugir do mal? É se eu tivesse aqui uma bebida na minha frente e eu fugisse dessa bebida. Entende que que é diferente, né? Uma coisa é você fugir quando tá na tua cara. Outra coisa é você fugir daquilo que pode gerar uma vontade, vamos dizer assim. Então Deus fala: fuja daquilo que aparenta o mal. Isso vem antes de fugir do mal. Não sei se está fazendo sentido, mas se tiver, escreva aqui embaixo: "Estou entendendo que eu tenho que fugir da aparência do mal. Vou fugir da aparência do mal", tá? Então, segunda estratégia, distração. Ele coloca várias coisas ali na nossa vida, né, no nosso dia a dia, porque como ele não tem mais esse relacionamento com Deus, ele não quer que você e que eu tenhamos. Entende? Então, é uma batalha que já foi vencida por Jesus na cruz, mas a gente tem que entender que dia a dia a gente tem que treinar a nossa mente, né, treinar o nosso lado espiritual, treinar a nossa força mesmo, para conseguir lidar com essas tentações, né, com essas vozes, com esses pensamentos. A última estratégia que ele usa, tornar o pecado comum. A gente chama isso de consciência cauterizada. Por exemplo, você faz uma coisa errada um dia, certo? Aí beleza, você se sente culpado, fala que não vai mais fazer porque você está se sentindo muito mal.
Aí você viu que até que não teve prejuízo, né, não teve nada que foi ruim, isso que você fez. Aí você faz de novo. Aí no dia seguinte, você se sente culpado, mas assim, ah, Deus entende, né, assim, tá tudo bem, não aconteceu nada de grave, achei que ia acontecer, né, uma coisa muito horrível na minha vida, mas não aconteceu. Aí, você vai lá e faz de novo. Aí você já não se sente mais tão culpado. Depois você vai lá e faz de novo. Aí você não sente mais culpado e continua fazendo. Entende, gente? É isso. O pensamento vê algo assim: "Ah, não tem problema, é só mais hoje. Amanhã eu já me resolvo. Amanhã eu já faço diferente". Então, primeiro para você entender o que que significa tornar esse pecado comum, você precisa conhecer o que significa pecado. Pecado é tudo que te afasta de Deus, pecado é tudo que vai contra a vontade de Deus. Por que que, Lúcifer foi expulso do céu? Porque Deus não habita onde habita o pecado, Deus não habita onde habita a desobediência, não habita, não adianta gente, ele não habita, né, então quando você desobedece, você está cometendo um pecado, você está desagradando o coração do Pai. Então, é importante a gente entender isso, né, porque tem alguns comportamentos que a gente tem, e até isso é fundamental, né, a gente tem que aprender a dar nome para as coisas, pecado é pecado, problema é problema, comportamento é comportamento, tá. Então, por exemplo, a Bíblia fala que Deus, ele é a verdade, e a verdade liberta. O diabo, ele é o pai da mentira, por quê? Ele enganou Eva, lá no início, né, Adão e Eva, com uma mentira, certo? Então, o que que acontece? Às vezes a gente quer contar algumas mentiras no dia a dia, achando que são inofensivas. E a gente até conta de mentira social. Olha que lindo, até um nome bonito a gente deu, né? Fala que é uma mentira social, aquela mentira que, não vai fazer mal, né? Mentira é mentira, gente. Verdade é verdade, mentira é mentira. Entende? Então, isso acontece dentro da nossa mente se a gente não vigiar. Eu começo a mentir, por coisas que eu considero como bobas, né? Por exemplo, vou chegar na tua casa às 3, sabendo que eu vou chegar, por exemplo, 3h30. É uma mentira, gente. Entende? Então a gente tem que ser íntegro, a gente tem que ser fiel à nossa palavra sempre. Claro, Deus nos ajuda com isso, né? Parece ter umas mentiras, né, que parece muito boba, né? Então, eu vou atrasar 10 minutos e você nem saiu de casa, sabe que vai atrasar mais. Eu sei que parece ser algo insignificante, mas o fato é, isso vai abrindo portas para mais mentiras. Gente, tem gente que mente até o que comeu no almoço. Qual que é a necessidade disso? Pelo amor de Deus. Enfim, então o que acontece? A gente tem uma proteção espiritual quando nós somos obedientes ao Senhor, quando a gente caminha com o Senhor, certo? Conforme você vai mentindo, conforme você vai pecando, conforme você vai desagradando a Deus, conforme você vai desobedecendo, essa proteção espiritual, ela vai saindo e vai entrando outra coisa no lugar. Deu para entender, gente? Então, assim, para finalizar, eu quero te explicar como que faz para você lidar com essa situação, né? Primeiro, acho importante a gente ler aqui outra passagem que fala o seguinte: Deus fala, né? Eu o expulsei do Monte Santo de Deus. O Satanás, gente, ele tem que ser expulso. Não dá para você tratar com carinho, né? Não dá para você ser gentil. Não, você tem que expulsar. E como que eu expulso? Verbalizando. Em nome de Jesus, eu te expulso da minha vida, da minha casa, da minha cabeça, né, enfim, em nome de Jesus. Por quê? Quando Jesus morreu, ele morreu, ressuscitou, né, e voltou aos céus. E ele nos deu autoridade, olha que coisa mais linda, para que a gente consiga expulsar demônios, né? Outra palavra que não é muito bonita, mas é exatamente sobre isso. Então ele nos deu autoridade. Eu expulso, né, eu expulso em nome de Jesus. Pensa, você pode usar o nome de Jesus para expulsar, né, o diabo da sua vida. Outra coisa que eu quero falar que é muito importante, não basta só expulsar, você tem que ter uma vida santificada, no sentido assim, buscar mesmo seguir a vontade de Deus, porque não adianta você fazer tudo errado, pecar um monte, e daí achar que o nome de Jesus vai ser o suficiente para você expulsar aquilo que é fruto das tuas escolhas, consequência das tuas escolhas, certo? Vamos fazer uma oração para entregar nosso dia ao Senhor. Sei que o assunto não é fácil, mas ele é necessário. Se você ficou com alguma dúvida, escreva aqui embaixo que eu mesma vou te esclarecer. Paizinho amado, muito obrigada, Senhor, porque mais um dia nós tivemos a oportunidade de conhecer um pouco mais quem é o Senhor. Sei que o assunto é pesado, né, que a gente falou de algo que não te agrada, mas é importante que a gente tenha clareza de com quem estamos lidando.
porque nós sabemos como o inimigo é astuto, como ele nos engana, como ele mente para nós. Então, nos ajuda, Pai, a vigiar e orar todos os dias da nossa vida, Pai. Que a comunhão com o Senhor nos torne cada vez mais fortes espiritualmente falando. Que a nossa oração nos proteja, Paizinho. Que o Senhor cuide de nós. Abençoa o nosso dia, Pai. Guarda a nossa entrada quando entramos em casa e a nossa saída quando saímos de casa. Em nome de Jesus, oramos. Amém. Muito obrigada pela sua presença. Quero te pedir para que você compartilhe esse vídeo com pessoas que você vê que é muito influenciada e que não tem essa consciência, né, de como lidar com o mundo espiritual, porque conforme eu disse no começo, infelizmente, né, que falando o nome ou não, acreditando ou não, o mundo espiritual existe, ele é muito forte, mas glória a Deus, Jesus já venceu essa guerra por nós. Nos deu autoridade para que a gente, sobre a nossa vida, expulse aquele inimigo que só serve para nos atrapalhar e nos afastar de Deus. Deus te abençoe.